Galera, seguinte, muitas vezes chega um ponto na carreira de vários cineastas em que eles sentem que eles querem experimentar e entregar algo diferente do que a gente espera deles. Às vezes isso pode dar bem errado, como quando o Shyamalan fez O Último Mestre do Ar, ou o Kenneth Branagh fez Thor, ou então o Tim Burton fez Planeta dos Macacos. E outras vezes essa experimentação pode dar muito certo, como quando o Paul Thomas Anderson deixou o drama um pouco de lado para fazer uma comédia um pouco mais romântica, ou então quando o David Lynch deixou o surrealismo de lado para fazer um filme da Disney com uma história real, ou ainda o Steven Spielberg dirigindo recentemente o primeiro musical da carreira dele com Amor Sublime Amor. Então, é nesse ponto da carreira que parece estar o Christopher Nolan, que acaba de lançar seu novo filme, Oppenheimer. Porque depois de décadas dirigindo blockbusters de ação e de ficção científica, ele decidiu ir para um gênero totalmente diferente, um drama de cinebiografia sobre o criador da bomba atômica. Uma escolha que deixou alguns fãs do Nolan meio apreensivos, mas agora que eu vi Oppenheimer, eu tô convencido de que esse filme era a mudança de direção que o cinema do Christopher Nolan estava precisando. Oi, eu sou o Max e eu decidi fazer uma coisa diferente no canal aqui essa semana, porque normalmente eu não cubro as estreias da semana, mas eu fui totalmente tomado pelo espírito de Barbenheimer. Então eu decidi lançar críticas a esses dois filmes no mesmo dia aqui no canal. Por isso, quando você terminar de ver esse vídeo aqui, não deixe de conferir também a minha crítica sobre Barbie. Mas enfim, o que importa para esse vídeo aqui é Oppenheimer, que foi um filme que me surpreendeu bastante, e quem me acompanha há bastante tempo sabe que eu não sou lá muito fã dos filmes do Nolan, não. E eu já te explico por que eu me surpreendi positivamente com o filme, mas antes é crucial a gente entender do que se trata Oppenheimer. No filme a gente acompanha a carreira de J. Robert Oppenheimer, o cientista americano que comandou o projeto para a criação da bomba atômica que depois seria lançada no Japão no fim da Segunda Guerra Mundial. E assim a gente vê os bastidores da vida do cientista, indo das descobertas científicas, passando pela intimidade doméstica e indo até as maquinações políticas que terminaram de manchar a reputação do Oppenheimer após a Segunda Guerra. Como deu pra ver, essa parece ser uma mudança meio drástica de direção pro Nolan, já que cinebiografias não costumam render obras fantasiosas, épicas e explosivas como esse diretor costuma fazer. Mas depois de alguns minutos vendo Oppenheimer, já começa a ficar claro que, apesar de ser uma cinebiografia, isso aqui tem muitas assinaturas do Christopher Nolan. Por exemplo, em outros filmes, o Nolan gosta muito de brincar com a linha do tempo da trama, né? Dando uma embaralhada na narrativa. A gente tem isso em Amnésia, em A Origem, Interestelar, Dunkirk, Tenet. E ele traz essa ideia para Oppenheimer também, já que o roteiro não segue a vida do Oppenheimer de forma cronológica. Em vez disso, ele alterna entre diferentes estágios da vida do Oppenheimer, indo e voltando no tempo e conectando as cenas de acordo com a temática que a obra pede em cada instante. Fora isso, a gente tem aqui também aquele fascínio de costume do Nolan com conceitos científicos complexos. Se em outros filmes ele tinha abordado buracos de minhoca, diferentes níveis de consciência, ou o contínuo tempo-espaço, agora ele olha para mecânica quântica, que é o campo de estudo do Oppenheimer. E é claro que eu não posso esquecer também de outra assinatura do Nolan, que é o comprometimento dele com os efeitos especiais práticos. Já faz muitos anos que o Nolan é uma das resistências dentro do cinema de blockbuster de Hollywood ao uso excessivo de efeitos computadorizados. E por isso que ele tenta ao máximo criar efeitos especiais de forma concreta, para valer mesmo, capturando na câmera. E a gente tem isso também em Oppenheimer. Por exemplo, tem umas cenas em que o Oppenheimer está visualizando na cabeça dele as mecânicas quânticas, as partículas, os átomos e por aí vai. E isso cria umas imagens bem abstratas e bonitas de se ver. E nada disso é feito com um computador, aquilo é feito com efeitos especiais práticos mesmo. E é claro, tem também a parte das explosões, afinal é um filme sobre a bomba atômica, né? E essas explosões também são criadas de verdade. Inclusive, uma das cenas mais marcantes do filme inteiro tem um senso muito grande de autenticidade na explosão, porque é uma explosão real que ele fez. Só que agora é importante a gente dar uma desmentida em uns boatos que correram na internet alguns meses atrás de que o Nolan teria usado uma bomba atômica de verdade para fazer essa cena. E, recentemente, o próprio Nolan, em entrevistas depois do lançamento do filme, desmentiu isso. Sim, ele realmente fez uma explosão de verdade, mas aquilo não foi criado com uma bomba atômica. Então essas são as coisas que o Nolan já costuma fazer e que ele traz bastante para esse filme também, mas o que realmente me conquista em Oppenheimer é como ele muda o jeito que ele usa certas coisas. Por exemplo, eu comentei agora há pouco como o Nolan de novo traz uma linha do tempo embaralhada e conceitos científicos complexos, não é?
Só que dessa vez, esses elementos têm um gosto diferente, porque dessa vez, esses elementos não são o foco do filme. Antes, o cineasta ficava num desespero para usar o tempo e a ciência para fazer os filmes dele parecerem mega inteligentes e complexos. Ele usava esses artifícios para criar firulas narrativas, como quem diz, olha só isso aqui, é impressionante o que eu tô fazendo, né? Não é? Não é? E quem acabava sofrendo nesse processo era o núcleo emotivo dos filmes. O Nolan era tão obcecado com as firulas narrativas e com as cenas épicas que a parte do desenvolvimento dramático dos personagens acabava ficando em segundo ou terceiro plano. O Nolan até tentava convencer a gente de que essas histórias tinham sim um coração pulsante e muito humano, mas bastava ver o filme para perceber que isso não era o ponto forte dele. Só que dessa vez, com Oppenheimer, o diretor vai no caminho oposto disso. Porque dessa vez o foco do Nolan não é ficar esfregando na nossa cara como o roteiro dele é super intrincado e complexo. Não, o foco dele tá no personagem do Oppenheimer. Tá no drama humano no centro dessa história, não só do Oppenheimer, mas de todas as vidas que foram afetadas pelo trabalho dele. E era desse tipo de coisa que eu sentia falta nos filmes anteriores dele. E aí, quando o Nolan se propõe a examinar minuciosamente a jornada desse cientista, ele consegue extrair muita emoção dessa história. E olha que Oppenheimer tinha tudo para ser um filme super frio. Para começo de conversa, no filme inteiro só tem uma cena de grande espetáculo épico, que é uma que eu já mencionei agora e que você vai saber quando você assistir. De resto, o filme é muito mais pé no chão. São cenas de diálogo, negociações políticas, conversas científicas e algumas DRs. Além disso, tem a direção que o Nolan faz dos atores. Você tem um ou outro ator que demonstra emoções mais fortes em algumas cenas, especialmente o Robert Downey Jr., que tá espetacular no papel de um político narcisista. Mas fora essas exceções, o restante do elenco, majoritariamente, interpreta os seus personagens com muita sobriedade. Especialmente o astro principal do filme, o Cillian Murphy, que é o ator da frieza por excelência. O jeito que ele faz o Oppenheimer ser estoico até mesmo nas situações mais estressantes da vida dele demonstra como esse ator tem muita naturalidade para dar vida a esse cientista. Então, num primeiro momento, parece sim que Oppenheimer vai ser uma obra muito fria. Mas quanto mais a gente avança no filme, mais a gente percebe como Oppenheimer vai construindo lentamente uma camada emocional muito poderosa. Especialmente pela forma como Nolan retrata o arco do Oppenheimer. Primeiro, a gente passa muito tempo acompanhando a empolgação dele com as descobertas científicas e com as mecânicas quânticas com as quais ele passa o dia sonhando. Mas pouco a pouco a gente vê esse encanto do Oppenheimer se transformando em horror à medida que ele vai entendendo o impacto que o trabalho dele está deixando para a história da humanidade. E se isso não bastasse, o Nolan ainda traz a gente para o jogo sujo da política, que é capaz de transformar uma pessoa admirada pelo governo em inimigo do Estado num piscar de olhos. Ou seja, o filme vai sempre evoluindo na direção do desencanto. E esse sentimento de desencanto é muito bem traduzido pelo uso que o Nolan faz da linguagem cinematográfica. Nos momentos mais impactantes da vida do Oppenheimer, o Nolan sabe usar muito bem os close-ups extremos para a gente ficar encarando o rosto enigmático e quase impassível do Oppenheimer. E aí, em momentos específicos em que o horror vai tomando conta do personagem, a gente vê o Nolan quebrar a realidade crua com a inserção pontual de imagens meio surreais, trazendo ainda mais subjetividade para a perspectiva do personagem principal. Mas talvez uma das minhas sacadas favoritas do Nolan nesse filme seja o uso que ele faz do som. Repare, por exemplo, nas cenas de explosão, como o Nolan primeiro mostra a detonação sem som e só alguns segundos depois é que o som desses estrondos chega nos personagens e na gente. Isso não é só o Nolan sendo cientificamente preciso para demonstrar a diferença de velocidade entre a luz e o som, não. Tem uma camada muito mais subjetiva nisso também. Isso é também um jeito do Nolan simbolizar com o som toda a trajetória do Oppenheimer, que segue esse mesmo rumo. Primeiro, o deslumbre com a criação científica dele, e depois, o assombro que chega atrasado e toma conta do personagem. Então, por trás de uma fachada de frieza cinematográfica, Oppenheimer vai se revelando pouco a pouco como uma obra de grande poder emocional. E isso tudo só me faz pensar em como muitos de nós pensam sobre a própria história da bomba atômica. Como hoje a gente está temporalmente bem afastado desse evento tenebroso, hoje é muito fácil uma galera enxergar a bomba atômica como um artefato histórico, a guerra como uma série de embates,
os mortos como números impessoais registrados nos livros de história, ou seja, enxergar isso tudo somente pela fachada fria. Mas quando a gente se aprofunda nessa história e fala dela numa escala mais humana, a gente lembra que isso não foi só uma série de eventos frios, mas sim uma reação em cadeia que gerou horror, trauma e morte. Então, no fim das contas, o que ficou claro pra mim é que não é que o Nolan não consegue evocar emoções genuínas nos filmes dele. É só uma questão de qual emoção ele quer despertar. Durante anos ele tentou despertar sentimentalismo e calor humano nos filmes dele, mas ele falhava em quase todas as tentativas. Mas agora ele se focou em despertar o sentimento de deslumbre que depois se transforma em horror. E a essas emoções o Nolan soube dar vida de forma magistral. O que explica por que você sai desse filme sentindo um pesar imenso. Isso tudo me faz pensar numa cena específica no comecinho do filme, não é nenhum grande spoiler, calma. Nela, o Oppenheimer pergunta para um aluno o que é a luz? Ela é onda ou ela é partícula? E aí o próprio Oppenheimer responde, ela é as duas coisas simultaneamente. E aí ele complementa dizendo, parece um paradoxo, mas funciona. E é nessa frase que eu fico pensando quando eu penso em Oppenheimer, porque ela traduz a experiência do filme. Porque foi apostando numa narrativa mais contida e com uma proposta mais fria que o Nolan conseguiu criar o filme mais emocionalmente impactante de toda a sua carreira até hoje. Parece um paradoxo, mas funciona. You are the man who gave them the power to destroy themselves. Olha, fazia anos que eu não saía impressionado de um filme novo do Christopher Nolan, mas Oppenheimer tá aí para comprovar que isso ainda é possível de acontecer. Quem diria que para isso acontecer bastava o Nolan se desafiar a contar uma história que ninguém esperava que ele contasse. E ele conseguiu fazer isso tudo com um jeito que ainda tem a cara de Christopher Nolan. Com certeza é muito bom ver esse diretor de volta à sua boa forma. Galera, muito obrigado por terem conferido essa crítica de Oppenheimer. Espero que vocês tenham gostado e que vocês vejam também meu vídeo de Barbie, hein? E pessoal, lembrando que se vocês querem ajudar a manter o Entre Planos no ar, vocês podem entrando na nossa comunidade de apoiadores. Esse pessoal ajuda a financiar o nosso trabalho e para agradecer eu produzo conteúdos exclusivos para essa galera. Tem recomendação de filme toda semana no inbox do seu e-mail, tem grupo fechado, lives exclusivas, tem também o nosso Cineclube Entre Planos pra gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Para entrar na nossa comunidade de apoiadores, basta clicar no link que tá aqui embaixo na descrição. E lembrando que se quiserem me acompanhar nas redes sociais, é muito fácil, basta vocês me seguirem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.